queridos amigos, queridas amigas que acompanham o nosso programa Domingo com a Palavra do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, mais um final de semana, primeiro final de semana do mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura, para meditarmos o Evangelho deste domingo. E este domingo nós lemos o capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 25. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desprende do seu pai, da sua mãe, da sua mulher e filhos, de irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce, não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual rei que, saindo à guerra contra outro, primeiro não se senta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode, envie uma delegação enquanto o outro ainda está longe para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, ele começa com um destaque do evangelista que não é acaso. São Lucas começa nos dizendo assim, que naquele tempo, grande multidão, ou seja, muita gente seguia Jesus. Como nos tempos de hoje, muita gente quer ir atrás de Jesus, muita gente usa o nome de Jesus, muita gente usa o nome de Deus. E atrás daquela multidão que seguia Jesus, existiam diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, entre o grupo que nós conhecemos, tinha Pedro, tinha Judas, tinha João. Então se pode seguir Jesus de qualquer modo, de qualquer jeito. E pode ser que haviam até algumas pessoas que no dia da crucifixão de Jesus em Jerusalém tenham estado ali e tenham gritado também para que Jesus fosse crucificado. Então se pode seguir Jesus com o coração de Pedro, mas se pode seguir Jesus também com o coração de Judas. E o que significa seguir Jesus? O próprio Jesus esclarece, o próprio Jesus explica no Evangelho de hoje o que significa segui-lo. E Jesus diz assim: se alguém vem a mim, mas não se desprende dos seus afetos, não se desapega dos seus afetos familiares, não pode ser meu discípulo. A gente precisa entender muito bem esse modo de falar de Jesus, muito próprio da sua cultura hebraica. O que significa esse desapegar, esse desprendimento que Jesus nos fala no Evangelho de hoje dos nossos afetos familiares? Em primeiro lugar, de modo nenhum, significa que Deus é um concorrente dos nossos afetos familiares. O amor a Deus é um concorrente do amor à esposa, ao esposo, aos filhos, aos irmãos, ao pai e à mãe. Jesus não é um adversário dos nossos afetos, muito pelo contrário, tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus. O nosso pai, a nossa mãe, filho e filha, esposo e esposa, foi Deus quem nos deu, são dons, são presentes de Deus, então Deus não é um concorrente desses nossos afetos. Como podemos fazer para colocar Jesus em primeiro lugar, então, da nossa vida? E também, será que Jesus não está pedindo muito, né? Pedindo o primeiro lugar? Por detrás destas perguntas pode estar o nosso medo de que Deus roube os nossos afetos,
de que Deus seja um obstáculo na nossa vida ou até uma presença que incomoda. Mas esse medo não precisa existir de modo nenhum. Cristo nos pede para amar a Deus em primeiro lugar, e antes de tudo, porque só amando a Deus em primeiro lugar e antes de tudo, nós podemos amar verdadeiramente aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Então Jesus está nos pedindo um amor qualificado a essas pessoas que o próprio Deus colocou na nossa vida. E a gente aprende a amar verdadeiramente se nós amamos a Deus em primeiro lugar. Antes de tudo, porque só Deus pode amar verdadeiramente e é Deus quem nos ensina também a amar. Existem muitos tipos de amores, ou é uma palavra que está muito em moda no nosso tempo de hoje, mas que a gente precisa entender bem o que significa amor. O amor possessivo não é verdadeiro amor. O amor que cede a tudo também não é verdadeiro amor. O amor que não passa pelo sacrifício também não é verdadeiramente amor. Por isso, hoje, Jesus nos propõe a decisão que nos torna verdadeiramente livres, porque só Deus pode ensinar-nos a amar. Colocar Deus em primeiro lugar te dá medo? Não tenha medo, porque Deus é o amor infinito e só amando a Ele nós vamos recuperar o amor pelo próximo, e seja esse próximo o esposo, a esposa, o irmão, a irmã, quem Deus colocar na nossa vida. Não tenha medo de fazer essa experiência de colocar Deus em primeiro lugar, e tudo na nossa vida vai ganhar sentido e cor. Deus os abençoe.